vocês vale tanto para Facebook quanto para Instagram, beleza? Para os dois. Existe uma diferença entre turbinar publicações ou veicular anúncios. O que é o turbinar? Quando a gente posta ali, qualquer coisa na nossa página, aparece aquele botãozinho azul ali na lateral, certo? Turbinar. Essa é a interface simplificada de anúncios da Meta. Quando a gente está falando de veicular anúncios, a gente está falando da plataforma completa que abre uma gama de possibilidades. Eu coloco isso daqui só para vocês terem uma ideia da diferença que faz vocês fazerem turbinar direto da página ou utilizar o gerenciador de anúncios, tá? Isso faz uma diferença tremenda de funcionalidades. A gente estava falando sobre funil de marketing e sobre a questão, né, da gente primeiro apresentar a ideia e depois deixar as pessoas brincarem para no último mergulhar. E eu queria dizer para vocês que isso é possível a gente incrementar com a publicidade. Primeiro, escolhendo o objetivo. Os objetivos da Meta, eles são todos ligados ao funil de marketing. E é por isso que eu quis falar isso aqui para que vocês entendessem como que funciona. Quando eu escolho fazer uma campanha de reconhecimento, é porque eu estou em cima do meu funil, tá? A primeira coisa que você vai escolher nessa campanha. Quando eu quero fazer uma campanha de engajamento, eu estou falando do quê? Segunda coisa do funil é para a pessoa, por exemplo, assistir um vídeo ou comentar. O compromisso, que é uma lista, né, de transmissão, ou a ação. Essas são as opções de objetivos que a gente tem na plataforma. Se eu fizer uma campanha de reconhecimento, eu estou contando para a plataforma que eu quero o quê? Abrir o máximo de pessoas possível. Se eu fizer uma campanha de engajamento, eu posso fazer ou de tráfego, ou seja, para levar as pessoas da plataforma para um site meu, ou uma campanha de engajamento, assistir vídeo, comentar, curtir e compartilhar. No caso de compromissos, a gente pode ter cadastros, que foi aquele exemplo que a gente fez, que eu dei para vocês sobre imobiliária, carro, né? Eles usam muito isso daqui, ou aplicativo. E no caso da ação, a gente só tem vendas, que acaba não fazendo muita lógica aqui pra gente no nosso objetivo. A segunda coisa que eu vou escolher quando a gente vai fazer uma campanha é público. Isso daqui, gente, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente vai ter. Ontem, o vereador Pablo Almeida, ele falou sobre a importância de ocupar espaços e criar bases. Ele também falou sobre um caso que ele teve do Nicolas, né, apoiá-lo em Minas Gerais, e o tanto que era importante essa transferência de tráfego. E eu quero trazer isso daqui para vocês, porque isso daqui se relaciona diretamente com essa fala dele. A Meta, quando você vai fazer uma campanha através do gerenciador de anúncios, você pode escolher 3 tipos de público. Você pode fazer um público básico, um personalizado ou um semelhante, tá? No caso do público básico, gente, esse daqui é o único que está disponível ali pelo turbinar. E o que a gente vai fazer é definir localização, dados, interesse e comportamento, tá bom? Super simples. O interessante do público básico é que você pode incluir ou excluir, tá? Então, aqui um exemplo, vou fazer uma campanha para São Paulo, estado, só que eu já tenho alcance suficiente na capital. Eu preciso alcançar o interior. Ao invés de eu pegar uma campanha e adicionar todas essas cidades, o que eu vou fazer é incluir o estado de São Paulo e excluir São Paulo capital, tá? Então, todos os públicos a gente pode incluir e excluir. E vocês vão entender o poder disso já já. Eu vou usar o público básico quando eu quiser alcançar o máximo de gente possível, beleza? O público personalizado, ele já é outra coisa. Aqui a gente pode fazer um público personalizado a partir de uma lista de contatos. Então, exemplo, eu quero fazer uma campanha para todos os afiliados do partido. O que eu preciso ter é essa lista, nome, e-mail, telefone. Quanto mais informação tiver, maior a chance de sucesso aqui. Visitantes no site, usuários do aplicativo ou engajamento. Gente, engajamento é muito poderoso e é isso que eu preciso trazer para vocês. Lembra que eu estava falando sobre eu me candidatar para ser síndica do prédio? Porque eu não posso nenhuma outra coisa, né, gente? Eu percebi aqui uma certa animosidade de vocês para me candidatar para presidente. Eu estou muito magoada. Quando eu tenho aqui engajamento, eu posso começar aquele vídeo curto que eu falei para vocês. Oi, tudo bom? Meu nome é Lília, minha pauta é essa.
E eu vou pegar um público básico e vou deixar rodando aquilo ali. Deixei rodando 5 dias. Depois de 5 dias, eu pego e faço assim: oi, você já me conhece, eu sou a Lilian, e eu quero falar para você sobre essa pauta aqui específica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma campanha de público personalizado. Eu vou colocar essa campanha para entregar essa campanha para todo mundo que assistiu ao menos 90% do meu primeiro vídeo. Por quê? Porque eu tenho certeza que essa pessoa já sabe quem eu sou. Depois que eu fizer esse segundo vídeo, eu vou fazer um terceiro vídeo. Então, e dessa pauta que eu contei para vocês, eu estou precisando disso. Você pode me apoiar? E aí eu vou pegar e vou fazer outro público personalizado para pessoas que assistiram pelo menos 90% do meu segundo vídeo. Porque essa pessoa, com certeza, já sabe quem eu sou, e 2, ela já sabe de que pauta que eu estou falando. Tá? E com isso, eu começo a crescer o quê? A base. Tá, gente? Isso daqui eu posso fazer 1 milhão de combinações com isso. Por quê? Eu posso deixar o vídeo 1, o 2 e o 3 rodando. Terminei de fazer todos esses, eu volto para o primeiro. Excluindo todo mundo que já está no terceiro, porque eu não preciso mais dessa pessoa já está aqui no final. Então eu começo a brincar com isso daqui e criar uma base imensa de pessoas que estão alinhadas ali com os meus propósitos, tá? Elas já sabem quem eu sou e elas acompanharam toda a história, elas já estão no fundo do funil. E além disso, eu ainda posso criar um público semelhante a esse. O público semelhante são pessoas que se parecem com aquela pessoa que eu já conheço. Então, se essa pessoa que assistiu os meus 3 vídeos, ela se comporta de uma forma, a plataforma consegue encontrar outras pessoas que se comportam parecido com ela. Então, eu vou fazer um público semelhante a partir do meu público do terceiro vídeo, porque é essa pessoa que eu quero encontrar. Entenderam aqui como é que funciona isso, essa lógica? Isso daqui é uma ferramenta muito poderosa, tá, gente? Principalmente porque a gente estava falando sobre o quê? Sobre o apoio do Nicolas, vocês lembram? Todos esses públicos que a gente cria, a gente consegue compartilhar entre os gerenciadores de negócios. Isso significa que se o Nicolas tem um público já no fundo do funil, ele consegue compartilhar esse público dentro do gerenciador de negócios para outras pessoas utilizarem. Beleza? Interessante, né? A gente consegue trazer essas pessoas pelo funil. A gente consegue utilizar os objetivos de campanha do topo para atrair o interesse das pessoas. E dali para baixo, a gente consegue utilizar informações personalizadas para a estação desejada. E é claro, gente, que no nosso mundo não existe só rede social. Quando a gente está aqui no fundo do funil, a gente precisa olhar as métricas de fora da plataforma também, tá? É aqui que a gente casa um mundo virtual com um mundo real. Isso. Bom, trazendo aqui agora para os padrões do que pode e o que não pode nas plataformas da Meta. Gente, eu vou entrar agora numa conversa com vocês sobre regras, tá? O que pode e o que não pode nas postagens. A primeira pergunta que eu faço para vocês é se a Meta deveria permitir uma foto de uma menina de aproximadamente 8 anos, nua de frente. Quem acha que a Meta deveria permitir isso, levanta a mão, por favor. Vocês não acham que a gente deveria permitir? O pessoal queria. E se for essa foto? Alguém conhece essa foto? Essa foi uma das fotos mais premiadas de todos os tempos. Essa foto a gente deveria permitir? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Acho que mesmo assim. Pois é. E aqui começa a discussão da dificuldade da moderação de conteúdo. Como que isso se dá na prática? Como que é o equilíbrio entre direitos humanos e liberdade e como essas políticas são revisadas na prática? Pessoal, isso daqui é uma roda que ela gira o tempo todo. E é por isso que as políticas da Meta são vivas. O que acontece hoje pode não acontecer amanhã, tá? Porque, primeiro, que não é só a Meta que define isso, vocês vão entender isso daqui agora. E segundo, porque existem debates constantes e isso precisa refletir, inclusive, regras da própria sociedade, tá, gente? Como a gente viu aqui agora.
Tudo isso começa com a criação de padrões da comunidade, que é o que pode e o que não pode. Começo disso. São criadas essas regras, e essas regras entram, né, para a revisão do conteúdo. Uma vez que esse conteúdo é revisado, a gente modera, a gente coloca isso no nosso portal de transparência para que todo mundo saiba quantos conteúdos foram moderados, o que caiu e o que não caiu. E isso vai para uma supervisão independente, tá? Isso daqui é conhecido também como o Oversight Board, que são pessoas, tá? Um comitê completamente independente, eles não têm associação com a gente, e eles revisam tanto os nossos padrões, quanto como foi moderado, quanto como foi essa revisão, e nos propõe, né, melhoria contínua e tudo mais. Esse comitê ele é feito pelo quê? Pela academia, por estudiosos, por dezenas de pessoas, tá bom? Inclusive, o comitê, todo mundo pode pedir uma revisão de uma moderação ou de uma política para o comitê, tá bom? Então, isso daqui é como funciona na prática. A amplitude dos padrões da comunidade, ela é imensa, tá? Isso engloba 1 milhão de coisas, como violência, excitação, exploração de exploração sexual e por aí vai. Não vou entrar em cada um desses, até porque não temos tempo, mas o que eu recomendo sempre é que vocês leiam os padrões da comunidade na íntegra, para que a gente evite, né, cometer erros, que nem sempre a gente comete intencionalmente. Eu vou mostrar isso para vocês agora. O que acontece, gente, é que todo o anúncio, todo o conteúdo, mas principalmente os anúncios, eles precisam passar tanto pelas políticas de publicidade quanto pelos padrões da comunidade, tá bom? Só um minuto. 4 horas ou 4h30? 4h30, tá. Por que os anúncios são diferentes? Porque quando a gente está falando de publicidade, a gente tem um apego diferente. Quando eu estava falando com vocês sobre animais, por exemplo, vamos dizer assim, organicamente, eu escolho as páginas que eu quero seguir, certo? Se eu sigo um perfil no Instagram, ou uma página no Facebook, eu sei mais ou menos o que eu vou esperar de um conteúdo que está ali. Então, digamos que eu siga uma página de proteção animal. Eu estou consciente de que naquela página, naquele perfil, pode vir, por exemplo, a foto de um animal numa situação muito vulnerável, certo? Nem todo mundo tem estômago para digerir isso, gente. Tem gente que, por exemplo, desmaia quando vê sangue ou é muito sensível e tudo mais. Uma vez que eu optei em seguir aquele conteúdo, eu sei que eu estou, né, correndo esse risco. Só que se eu não seguir aquele conteúdo, que é o caso do anúncio, o anúncio ele pega esse conteúdo e ele explode, né, para todo mundo. E nem todo mundo consegue receber aquele conteúdo. Então, em cima dos padrões da comunidade, a gente precisa ter as políticas de publicidade também, que trazem regras para proteger esse estupro, tá bom? Vou trazer para vocês aqui alguns destaques dessas regras, tanto dos padrões como das políticas de publicidade, porque quando a gente fala sobre violação de políticas, todo mundo pensa, né, naquele bonequinho do desenho animado, vilão, correndo, né, com uma sacolinha. Não é bem assim, tá, gente? Às vezes é bem fácil violar as políticas e a gente acha que está sendo punido por um motivo que na verdade é outro. Então eu vou trazer alguns desses destaques e mostrar para vocês também como que a gente revisa qual foi a política que a gente violou caso aconteça. Um dos destaques é a própria logo, é o uso da marca da Meta. A logo do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tudo isso tem um manual de marca, tá? Exemplo clássico que a gente vê. Vou fazer uma campanha de Outubro Rosa. Fiz um material lindo, maravilhoso, todo rosa, mas eu quero colocar meu WhatsApp lá. Só que a logo do WhatsApp é verde, né? Aí eu coloquei ela rosa. E aí provavelmente esse anúncio vai ser barrado, tá bom? Existe um manual de marca que precisa ser seguido. Temas sociais, eleições ou política. Não é que não podem ter anúncios dessa categoria. Quem aqui, se vocês já anunciaram, né, durante as eleições, vocês sabem que esses materiais precisam ter um rótulo de transparência. É isso que essa política diz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Atributos pessoais. Esses anúncios, gente, eles não podem incluir nada que sugira o atributo pessoal de uma pessoa. Eu posso dizer assim, ó, tipo, eu quero pacote de viagens para melhor idade, coloque aqui. O que eu não posso fazer é assim, ó,
pacotes da melhor idade para pessoas como você. Eu não posso sugerir que aquela pessoa tenha qualquer tipo de atributo pessoal, beleza? Isso também é uma violação de política. Infração de terceiros, um clássico. Era aquilo que a gente estava falando. Estou filmando meu parlamentar, ele deu um discurso lindo, tinha uma música de fundo. E eu não tenho direito sobre essa música. A gente precisa ter muito cuidado com o direito de marca aqui, tá, gente? Isso aqui são infrações de terceiros. Conteúdo sensacionalista. Isso daqui é exatamente o exemplo que eu dei do animal, tá? Quando a gente está falando de um material violento, provocador ou algo nesse sentido, quando a gente está falando de publicidade, a meta precisa proteger essas pessoas mais sensíveis. Vocês sabem que tem gente, por exemplo, que desmaia quando vê sangue, né? Então, por exemplo, eu não posso permitir dentro de um anúncio um conteúdo que seja extremamente né, com sangue demais e tudo mais. Isso é uma proteção para essas pessoas, beleza? Funcionalidade inexistente. Todo mundo aqui já viu aquela brincadeira, né? Tipo, clique 2 vezes para ver se a lanterna acender. A lanterna não vai acender, né, gente? Assim, é uma funcionalidade que não existe. Então, a meta também precisa proteger essas pessoas. Páginas de destino que não funcionem. Todo anúncio precisa levar para um site que funcione. E, só no topo disso, as páginas de destino, elas também precisam ter boa qualidade. Quando tem uma página de destino que é só anúncios, aquelas que geralmente é cassino e tudo mais, a meta também não autoriza anúncios para lá, beleza? Sistemas para burlar. Qualquer coisa que tente burlar as nossas regras. Exemplo clássico, trocar o 3 pelo E, passar um risquinho. Isso é considerado... Tá rindo, olha lá. Isso, gente, é um sistema para burlar o algoritmo da meta. É muito comum ver isso no orgânico, mas em anúncios você pode ser penalizado por isso. Desinformação, uma vez que recebe rótulo, não é possível impulsionar aquele conteúdo. E como esses anúncios são analisados? Todos os anúncios são feitos de elementos. Aqui eu tenho um elemento imagem, ali em cima eu tenho um elemento texto, tem a página de destino. Aqui mesmo nos stories eu vou ter aqui um elemento texto também, os elementos logo. Tudo isso é analisado, tá bom? E aí isso vai, né, de encontro aos padrões da comunidade, aos políticos de publicidade. Isso é feito de forma automatizada e também humana. E por esse motivo existe um tempo de análise, tá bom? Todos os anúncios eles são analisados em até 24 horas. Anúncios sobre temas sociais, eleições ou políticas, eles podem ser analisados em até 72 horas, beleza? Então é importante a gente se programar, caso a gente vá fazer campanha, com esse prazo aqui. Violações, pessoal, elas trazem penalidades que podem ser fixas. A depender da gravidade e do número de violações que vocês tenham, vocês podem perder a página de vocês, vocês podem ter a capacidade de novos anúncios ser restrita, vocês podem não anunciar mais sobre eleições ou política. Mas, Lilian, eu não concordo, assim, eu tive um anúncio reprovado, primeiro que eu não sei porquê, e segundo que eu não sei o que eu faço. Primeiro, pessoal, a gente vai ver como descobrir o motivo, e segundo, a gente pode ou editar ou contestar a decisão. Existe uma aba dentro do Facebook que chama Qualidade da Conta. Essa aba ela é fundamental para a gente, porque eu vou entrar aqui e vou ver se eu tive algum problema. Aqui, nessa conta de anúncios, por exemplo, eu tive um problema. Eu estava aqui com uma penalidade. Qual era o motivo? Quando eu entro aqui, eu consigo descobrir que, na verdade, eu fui penalizada por conta de uma funcionalidade inexistente. Então, algo que a gente vê muito comumente Lilian, cara, sacanagem, tiraram uma conta do ar, eu tenho certeza que é porque eu falei sobre gato e você queria que eu falasse sobre cachorro. Às vezes, simplesmente foi uma funcionalidade inexistente, tá, gente? A gente edita o anúncio e tá tudo certo. Uma vez que eu vi qual que é, eu posso clicar aqui na caixinha e solicitar uma análise. Isso vai para análise humana para a gente ver se foi um falso positivo. Beleza? Todos os anúncios sobre temas sociais, eleições ou política, eles precisam ter um rótulo de transparência dizendo quem pagou por esse anúncio. Isso é feito, pessoal, isso vale, na verdade, para 100% dos anúncios, não é apenas para a nossa categoria. Isso significa que mesmo se eu for uma cantora e eu for anunciar sobre temas sociais, eleições ou política, eu vou precisar passar por esse rótulo.
Todos os anúncios que forem feitos por, em nome de ou sobre um candidato a cargo público, figura política, partido, comitê ou que defenda o resultado de uma eleição precisam desse rótulo. Isso significa que praticamente qualquer pessoa dessa sala vai precisar utilizar o rótulo. Por quê? Porque nós sempre vamos estar falando ou em nome de um candidato a cargo público, ou em nome de uma figura pública, certo? Partido político. Então, isso daqui é extremamente importante. Se vocês fizerem anúncios sem esse rótulo, isso é considerado uma violação de política, tá? E todas aquelas penalidades, elas entram aqui em... Como que é esse processo? Esse processo é feito de 3 etapas. Primeiro, você precisa verificar que o seu perfil é real. Foi a primeira coisa que eu falei aqui para vocês lembram que todo perfil precisa ser real? Você vai ter que mandar sua identidade para a Meta e comprovar que o seu perfil é real. O seu RG e o seu CPF não vão aparecer, tá, gente? Isso daqui é apenas para comprovar que o seu perfil é verdadeiro. Na segunda etapa, você vai configurar esse rótulo. Pago por Partido Liberal, ou então pago por senador, pago por deputado, tá bom? Vocês vão dizer quem está por trás daquele anúncio. E aí você vai vincular a conta de anúncios que você vai utilizar a esse rótulo. A terceira etapa é, toda vez que você for criar um anúncio sobre temas sociais, eleições ou política, você precisa marcar a caixinha dizendo que é. O que acontece muito também é isso, a pessoa passou por todo o processo, mas esqueceu de marcar a caixinha bem na hora de anunciar. E aí o anúncio vai ser rejeitado e a pessoa vai ter uma penalidade. Beleza? Esses rótulos, gente, eles aparecem ali em cima, tá vendo? Pago por, vote Elizabeth Jones. Os anúncios, eles ficam assim. Os anúncios. E todos os anúncios sobre temas sociais, eleições ou política, eles ficam na biblioteca de anúncios durante 7 anos. O que é a biblioteca de anúncios, tá? A biblioteca de anúncios, ela é uma ferramenta de pesquisa da Meta, é uma ferramenta abrangente. Qualquer pessoa pode acessar. Você não precisa ter uma conta no Facebook, você não precisa ter uma conta no Instagram. E essa biblioteca, ela traz 100% dos anúncios que estão rodando na Meta. Então, por exemplo, eu entrei aqui e eu pesquisei a página do Jaspers Market, que é nosso supermercado. Esse supermercado, ele não anuncia sobre temas sociais, eleições ou política. Ele anuncia apenas sobre supermercado. Mas se eu entrar aqui na página dele, eu vou ver 100% dos anúncios que estão ativos. Aí eu vou deixar a dica passando aqui, tá, gente? Cupom de desconto, sempre disponível. Vai comprar um negocinho? Não, entra aqui, vê a página nas lojas. Todos os anúncios que estiverem rodando vão estar aqui. Beleza. No caso do supermercado, como ele não anuncia sobre temas sociais, eleições ou política, eu só vou ter a transparência ali dizendo quando que essa página foi criada e se ela já trocou de nome e onde ficam os administradores. No caso da nossa candidata, a Elizabeth Jones, ela anuncia sobre temas sociais, eleições ou política. E aí aqui começa a mudar um pouquinho a figura. Por quê? No caso do supermercado, eu só vou ver o que está ativo, tá? O que estiver rodando hoje. No caso da Elizabeth Jones, eu vou ter todos os anúncios que ela rodou nos últimos 7 anos que tinham rótulo, tá? E além disso, tá vendo ali em cima que adicionou um quadradinho? Além daquela transparência básica, a gente vai ter todas as informações de investimento em temas sociais, eleições e política daquela página. Então, a Elizabeth Jones, por exemplo, ela teve um total de 8 milhões em anúncios sobre temas sociais, eleições e política. Vai ter esse resumo e vão ter todos os anúncios ativos e inativos dos últimos 7 anos. Esses anúncios, eles vêm também com informações adicionais, tá? Todas as pessoas que entrarem nesses anúncios sobre temas sociais, eleições e política, eles vão conseguir entender qual foi o alcance daquele anúncio. Então, teve tantos por cento de pessoas entre 18 e 24 anos, se eram homens, se eram mulheres, quanto que foi investido naquele anúncio especial, se foi só no Facebook, se foi no Facebook e no Instagram. Então, todas essas informações adicionais detalhadas ficam em cada um dos anúncios, beleza? E no próprio anúncio, a gente consegue clicar nesse izinho aí para que a gente tenha acesso a essas informações da biblioteca. Então, sempre que a gente se depara com o anúncio sobre tema social e eleição política, a gente já consegue acessar as informações da biblioteca automaticamente. E a biblioteca, ela traz também um relatório. Esse relatório a gente consegue puxar e comparar dados. Então, digamos que ano que vem eu queira fazer uma comparação de investimento e de performance das campanhas de todos os presidenciáveis. Eu posso tirar um relatório colocando todas essas páginas
e comparar essas estratégias, beleza? Além disso, gente, hoje a gente também já tem rótulos para inteligência artificial. Isso daqui é muito importante eu trazer para vocês, porque existe uma diferença desses rótulos. No ano passado, por exemplo, a gente tinha, né, toda a questão das eleições não poderem uso, né, de inteligência artificial, e existem dois rótulos. Isso daqui é muito importante eu explicar para vocês. Esse daqui é o que ele diz assim, ó, informação de inteligência artificial. Quando esse rótulo aparece, não significa que aquilo ali foi criado por inteligência artificial. A indústria, o Adobe, por exemplo, qualquer outra ferramenta de design, eles colocam uma informação nas imagens que vocês geram, dizendo se houve uso de inteligência artificial ou não. Nós da Meta só interpretamos esse sinal. Por que isso daqui é relevante? Às vezes você usou ali o pacote Adobe, você usou o Illustrator e você colocou aquela ferramenta da varinha mágica de seleção e aquilo é considerado inteligência artificial. Na hora que você salvar esse material, ele vai vir para a Meta como se tivesse havido, né, algum tipo de uso ali. Então existe uma informação de inteligência artificial, tá? Nós não temos controle sobre isso, isso é um sinal que já vem da indústria. O que difere do outro rótulo que é criado por inteligência artificial? Que aí aqui a gente está falando sobre o quê? A gente está falando daquilo que claramente foi feito 100% por inteligência artificial. Não é uma varinha mágica, é o conteúdo inteiro. Beleza? Eu vou precisar passar isso daqui, porque a gente só tem mais 10 minutos de apresentação, tá, pessoal? Podemos pegar as dúvidas aqui no final. E eu já vou entrar para encerrar aqui a parte de WhatsApp, tá? Mas antes o que eu quero dizer para vocês eu comecei dizendo que eu não era mágica, que eu não tinha uma fórmula mágica para entregar para vocês. E isso é verdade. O que eu posso trazer para vocês é o seguinte, inspiração. Sejam consistentes, mantenham a identidade de vocês, sejam autênticos. Entendam o público de vocês, o público de vocês é único. A gente sempre vai aprender por teste e erro, tá? Como a gente estava falando aqui agora, é melhor vídeo ou é melhor imagem? Eu não tenho como responder isso. Isso depende da sua audiência. É melhor de manhã ou de noite? Depende, você é um grupo de corrida ou você é um bar, sabe? Então a gente precisa entender o nosso próprio público. Estratégia. Vocês viram hoje que quando a gente pensa sobre o nosso conteúdo, sobre o funil de marketing, sobre a forma que a gente vai abordar essas coisas, é outro universo. A gente precisa ser muito consciente do que a gente está fazendo. Usem as melhores práticas a favor de vocês, beleza? E óbvio, familiarizem-se com as políticas, por favor. Todas elas, para a gente não achar que está sendo penalizado por algo que não é. Bom, vou entrar aqui no WhatsApp, tá? WhatsApp, gente, eu até brinquei com vocês no começo se alguém não tinha o WhatsApp instalado, né? O WhatsApp é algo que a gente respira aqui no Brasil. O WhatsApp é parte do nosso dia a dia. E o WhatsApp, ele tem um ecossistema composto por 3 ferramentas. A gente tem o aplicativo, que é do consumidor, aquele que todos nós temos. E esse aplicativo ele vai trazer, né, as funcionalidades de canais, de grupos e de comunidades. A gente vai ter o aplicativo WhatsApp Business, que é aquele que a gente baixa lá, né, o Business, que ele traz algumas ferramentas adicionais. E a gente vai ter também a plataforma WhatsApp Business, que também é conhecida como API. Quando a gente está falando de WhatsApp, a gente tem aqui 3 pilares, tá? O primeiro é da criptografia. Como vocês sabem, 100% das mensagens do WhatsApp de pessoa para pessoa são criptografadas. Isso significa que nós, nem se a gente quisesse, a gente teria acesso. As únicas pessoas que conseguem acessar essas mensagens foi a pessoa que enviou e a pessoa que recebeu, tá? Então, como se no meio disso tivesse tudo trancado. A chave só está numa ponta e na outra. Criptografia de ponta a ponta. Segurança. Pessoal, autenticação de 2 fatores. Eu já falei isso daqui para vocês hoje. É importantíssimo que vocês ativem isso daí para que a gente consiga garantir a segurança de vocês. Bloqueio e denúncia. Todos nós podemos denunciar conteúdos, né, e optar em não receber mais mensagens daquela pessoa ou daquela conta. Quando a gente está falando do aplicativo do consumidor, que é esse que a gente tem, é um aplicativo gratuito.
ele é pensado de pessoa em pessoa. Então, ele é aquela comunicação um para um. Ele não vai ter nenhum tipo de funcionalidade de negócios, tá? Ele vai ter grupos e comunidades para que você consiga organizar ali os seus contatos. Ele não vai ter verificação, ou seja, não tem selo verde, tá, pessoal? No WhatsApp. Se alguma vez vocês receberem o selo verde, isso é da plataforma do WhatsApp Business, que eu vou falar já já. Ele não tem nenhum tipo de integração e ele só permite que você receba os canais, beleza? Quando a gente está falando do WhatsApp Business, o aplicativo, aquele que a gente baixa na loja de aplicativos, também é um aplicativo gratuito. Só que ele é pensado de uma pessoa para uma organização, porque ele vai permitir aqui que você tenha algumas coisas extras, como por exemplo, mensagens de boas-vindas, mensagem de ausência. Você pode programar algumas mensagens rápidas, do tipo, se eu colocar barra oi, ele já vai mudar, olá, tudo bem, como eu posso te ajudar? Então você consegue fazer algum tipo aqui de programação para melhorar a sua vida. Independentemente do aplicativo que vocês utilizarem, existem melhores práticas que a gente precisa utilizar. A primeira, que claro, são conversas privadas. A gente precisa ser receptivo, a gente precisa mandar mensagens que as pessoas queiram receber e que elas optaram em receber. Então, essa questão de obter a autorização das pessoas é a principal questão que faz com que o WhatsApp caia, beleza? Porque o WhatsApp, gente, a base dele é que os usuários estejam satisfeitos. Hoje em dia, vocês recebem muito e-mail ainda? Não, demais. Recebe e-mail, mas recebe mais spam ou e-mail? Spam. E-mail, onde eu trabalho. Quem recebe mais spam? Quem recebe mais e-mail? Quem não recebe nada, nem tem e-mail mais? Tá. A gente não quer que o WhatsApp seja isso, tá, gente? Então, spam é uma coisa extremamente pensada no WhatsApp, beleza? Então, a gente sempre que as pessoas denunciam por spam, é um problema sério. A gente sabe que existem, tá, comportamentos das pessoas denunciarem, mesmo que não haja spam, por isso existe a revisão, mas, no geral, a gente precisa respeitar a decisão das pessoas, beleza? Não façam. Por favor, não contratem serviços de automação de mensagens, eles não são permitidos. Não usem listas de contatos que não pertencem a vocês. Não abusem das listas de transmissão. Não enviem mensagens indesejadas em massa. Isso daqui é o que faz os WhatsApps serem banidos, beleza? Canais, gente. Os canais, eles tiram um pouquinho aqui a lógica do WhatsApp, porque os canais não são criptografados. Os canais, eles são públicos. Os canais, eles são uma transmissão unidirecional, ou seja, sou eu falando para todos vocês. Eu vou utilizar isso daqui quando eu quiser falar com muita gente, tá? E ele não fica ali nas mensagens, ele fica ali naquele cantinho. Os canais, eles permitem sim a verificação com o selo verde, tá? Então, se vocês tiverem algum canal, muitos de vocês são elegíveis para isso, entrem em contato com a gente. E as pessoas podem descobrir e pesquisar nesse diretório. Nos canais a gente consegue monitorar os insights de crescimento e a gente consegue avaliar também os seguidores que a gente tem. Pessoal, estou passando rápido porque a gente só tem mais 5 minutos de apresentação, beleza? Estou tentando focar aqui no que for mais relevante, mas quais são as formas que a gente consegue colocar no canais? A gente pode utilizar vídeos ou imagens, a gente consegue compartilhar documentos, a gente consegue compartilhar áudio, figurinhas ou enquetes, tá? Então isso daqui traz uma coisa legal, porque a gente consegue interagir bastante com os usuários que estão ali. E a gente pode estar falando de 100 mil, 1 milhão de pessoas, não tem limite, tá bom? A API, gente, qual que é? Provavelmente vocês já receberam mensagens da API, que são todas aquelas que têm um selinho verde. Essa plataforma, ela não está disponível para entidades políticas, tá, no momento, ou partidos políticos. Então, não é possível utilizá-la, beleza? Essa daqui é aquela plataforma paga, a gente vê muito em e-commerce, né, do tipo, o seu pedido foi processado com sucesso, ou então companhia aérea com o seu ticket.
Atualmente, essa plataforma não está disponível para entidades políticas ou partidos políticos. Eu vou deixar alguns recursos, pessoal, para vocês, que vocês podem depois acessar. Como eu falei, todo esse conteúdo está gravado. Infelizmente, nós tivemos que acelerar bastante aqui, né? Nós perdemos uma boa fatia do nosso tempo, mas estamos à disposição sempre. Temos tudo isso daqui no nosso portal. E sempre que precisarem falar com a gente, vocês podem entrar em